Boa noite a todos. Meu nome é João Ricardo, eu sou aqui o estudante da administração, né? Aqui na nossa matéria de oficina de língua portuguesa. E vamos dar sequência aqui na apresentação sobre hábitos de estudo e práticas culturais na vida universitária. O nosso foco vai ser basicamente o engajamento acadêmico em disciplinas presenciais e online. Então, a gente vai discutir aqui sobre como é esse engajamento, se ele existe ou não, se ele é bom ou não, dos estudantes nos dois modelos, né, mais comuns que a gente tem, que é o presencial ou online. Então, aqui o título, né, da nossa pesquisa, o autor sou e eu sou da Faculdade de Ciências Econômicas, e esse evento eu vou estar apresentando para vocês. Vamos seguir a estrutura basicamente de introdução, problema, objetivo e justificativa, a metodologia que a gente vai utilizar, os resultados e as conclusões e referências aqui do nosso trabalho, tá ok? Bom, o primeiro aqui, né, vamos basear no objeto, que são os fatores de engajamento em aulas presenciais e online. Por que a preferência um ao outro? Ou seja, por que que o estudante, ou que está querendo cursar ainda, ou a universidade, ou a faculdade que deseja, ele vai preferir ou fazer o presencial ou online. Então, primeiro a gente gostaria de dar esse contexto, que basicamente, atualmente, né, a gente está tendo um aumento e promoção do ensino superior. Então, o governo, não só nesse, mas já vem de tempos, desde o primeiro governo Lula, podemos dizer, existe uma grande promoção do ensino superior, com políticas públicas sociais voltadas a aumentar mesmo a inserção do jovem estudante no modelo do ensino superior. Ou seja, temos mais pessoas jovens cursando a faculdade. Então, existe esse crescimento também do híbrido e do remoto, do sistema híbrido ou remoto, graças à pandemia que nos obrigou a ficar dentro de casa, então as faculdades, universidades tiveram que se reinventar, né? Tiveram que, para poder continuar a vida, vamos dizer assim, normalmente, houve todo esse aparato de última hora e às pressas também, graças à pandemia, para poder criar um ambiente de estudo para os seus alunos. Então, tem também essa questão do barateamento de matrículas de ensino à distância, que entra também nessas promoções do governo, que vem acontecendo já vem de anos. Então, surge isso aí, novas faculdades particulares e voltadas totalmente a ensinos como semipresenciais, ou até mesmo só EAD, que é o famoso a sigla. Temos aí Pitágoras, UNA, assim, Anguera milhões de faculdades que abriram, graças a esse crescimento, né, desse ensino híbrido e também do barateamento, ou seja, das políticas mesmo, é o efeito das políticas, das pessoas querendo realmente entrar no ensino superior e conquistar seu diploma. E também temos novas demandas, tanto do mercado, tanto da sociedade, temos novos cursos sendo criados, então cursos ganhando proporções que antes não existiam, como por exemplo a área de marketing, né? Graças às redes sociais, nós temos aí um grande crescimento de estudantes cursando essa área e também uma grande demanda das empresas por essa área, que hoje se torna literalmente o ponto forte de uma empresa para poder diferenciar no mercado, isso se convertendo em faturamento e lucro, então acaba que vira uma demanda da sociedade. E tudo isso tem uma relevância, que é o impacto direto na qualidade da aprendizagem. Ou seja, todo esse contexto social vai impactar se, beleza, todas as pessoas estão sendo uma grande promoção, as pessoas estão conseguindo acessar o ensino superior, mas e a qualidade dessa aprendizagem? Né? Se eu optar por um modelo remoto ou presencial, ele vai me atender ou, né? Ele vai entregar o que eu espero desse curso, e esse curso vai me transformar num cidadão, numa sociedade, numa pessoa formada, pronta para poder desempenhar o meu papel que for colocado no meu diploma. Então, isso que é o nosso objetivo nessa pesquisa. Então, através disso, né, em cima disso, a gente vai tentar responder o problema que é essa diferença de engajamento, ou seja, por que às vezes o presencial EAD funciona para determinado curso ou não funciona para determinado curso, e também por que está tendo essa queda de atenção no online, que são relatadas pelos estudantes, ou seja, o grande movimento hoje que podemos reparar existe uma promoção do EAD, existe pessoas buscando EAD, ou semipresencial, né, o ensino online, o ensino à distância, mas existem também pessoas alegando que não conseguem se concentrar e está tendo basicamente um movimento inverso. Pessoas preferem fazer o presencial porque têm uma certeza de que se fizer online elas não vão ter nenhuma disciplina para poder cursar.
Então, o objetivo é de identificar esses fatores que aumentam ou reduzem o engajamento e comparar a motivação e a participação e atenção que vão apontar aí as práticas que funcionam em cada modalidade. E qual que é a nossa justificativa dessa pesquisa? Que é subsidiar as práticas docentes, aperfeiçoar as estratégias institucionais das instituições, né, e responder às demandas atuais do ensino superior, que vem crescendo em proporção e a tendência é não parar. Bom, qual a metodologia que utilizamos aqui nessa pesquisa inicialmente? Usamos um tipo de abordagem do estudo descritivo, quantitativo e qualitativo. O instrumento foi um questionário online para 60 pessoas, com 15 perguntas, tá? Dentro da escala Likert. Então, entrevistas aí foram semi-estruturadas para 6 questões, mais ou menos. E essa pesquisa, ela combinou o questionário aplicado com essa entrevista, né? Essa entrevista com os entrevistados. A amostra foi estudantes de graduação de diferentes cursos, então pegamos diversas pessoas de diversas faculdades, universidades, enfim, de diversas áreas, para poder ter um recorte melhor. E a seleção foi por conveniência, ou seja, participação voluntária. Promovemos a pesquisa e dependemos de quem desejou participar. E a análise de dados foi uma estatística descritiva, uma análise temática das entrevistas também, e o período da nossa coleta de amostras foi no período de março a abril de 2025. Quais foram os resultados que tivemos? Bom, no presencial temos aí 72% maior atenção. Porque também, né, quando comparado com a questão do online, quando a pessoa está no presencial, ela é obrigada a estar em um espaço, seja dentro de uma sala de aula, ou uma biblioteca, ou enfim, o que a faculdade, a universidade proporcionar para ela. Então acaba que a tendência é ela prestar atenção no ambiente que ela está habitando. Então, no presencial, existe essa alegação dos jovens de que eles prestam mais atenção do que no online. Temos também a 68% mais participação ativa. E os principais fatores são a interação imediata e ambiente favorável, esse contato direto com o docente. Então, aquela interação fluida, né, que a gente conhece de escola, entre o professor e o aluno, ela segue forte no presencial, porque existe um ambiente voltado para o aluno participar, existe também todo um aparato de colegas e estudos e trabalhos conjuntos, que só no presencial é capaz de ter essas interações, essas trocas, até mesmo não só sobre a matéria ou o conhecimento que está sendo ali passado, mas também sobre diversas informações do dia a dia, culturais e sociais. Então acaba que favorece essa interação entre as pessoas que estão ali dentro. E os grandes desafios apontados para os estudantes foram o deslocamento e as aulas expositivas longas. Então, o deslocamento foi o fator-chave. Muitas das vezes a faculdade ou é longe de casa ou gasta muito tempo, e as pessoas que geralmente fazem essas faculdades, elas também trabalham, então elas têm que sair do serviço para a faculdade, então existe esse tempo de deslocamento, e fora o cansaço que a pessoa já vem do dia. Então, é um grande desafio, é o que afasta as pessoas. As faculdades longes, trajetos longos, tudo aí a gente pode colocar em torno também da questão do transporte público, da mobilidade urbana mesmo, ou até mesmo o acesso urbano. A gente, partindo do ponto de vista de capital, em vista Belo Horizonte, o acesso ainda assim é melhor do que uma de interior, se imaginar. Que às vezes vai ter 2 ou 3 faculdades e não vai ter uma grande mobilidade urbana. Então acaba que se torna um grande desafio para quem quer cursar o presencial mesmo, né? No online, 43% relataram queda de atenção e 57% vão admitir aí que tem maior distração por fatores domésticos e notificações de celular ou notebook. Então, quando se está no online, você está totalmente imerso na tecnologia. E a tecnologia hoje ela está totalmente voltada e criada para a distração humana, não só a distração, mas o passatempo humano. A gente tem visto aí redes sociais como Instagram, TikTok, o próprio WhatsApp mesmo, que permite essa interação de mensagens instantâneas. Então, assim, existe toda a construção das próprias redes sociais e aplicativos em geral para que o usuário desse aplicativo, desse programa, ele esteja voltado a atenção a ele. Não só a atenção, mas ou às vezes chamar a atenção. Notificações são criadas pensando nisso, como chamar a atenção do meu usuário que tem o aplicativo baixado e que não está utilizando, sabe? E isso é a todo momento, 24 horas por dia do telefone. Então, assim, no notebook, até mesmo questões
empresariais de serviço que naturalmente a gente deixaria um serviço às 18 horas, elas nos acompanham em toda a vida social e doméstica dentro da nossa casa. Então, às vezes vai adiantar uma planilha do dia seguinte, ou às vezes o chefe vai pedir uma demanda urgente, e assim vai. Então, existe toda uma construção do aparelho telefônico, da tecnologia, para que prenda a atenção do usuário a ele, e assim isso converte também em faturamento para essas empresas. Então, para elas é o que elas precisam da atenção do usuário. Só que essa atenção num ambiente de estudo online acaba que se atrapalha. E os pontos positivos foram flexibilidade de horário, aulas gravadas e economia de tempo. Então também se percebe que existe toda uma questão do tempo do ser humano, que é se lá no presencial uma grande dificuldade é o deslocamento e as aulas longas que podem afastar o usuário da sua rotina, porque a pessoa tem que trabalhar, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da casa, e tudo isso demanda tempo, e a faculdade e o deslocamento vai atrapalhar ela, vai tomar esse tempo dela. No online você tem esse ponto positivo que ela vai ganhar essa flexibilidade se a aula for gravada, ela vai ganhar essa flexibilidade de não precisar interromper as suas demandas do dia a dia e simplesmente fazer uma aula durante quando se faz uma comida, ou quando se cuida do seu filho, ou quando até mesmo está em algum outro serviço trabalhando, né? Então existe toda essa economia de tempo. Então nessa pesquisa o que vai prevalecer é a demanda do tempo. O tempo é o grande carro-chefe na escolha de presencial online, né? Então, tanto que dificuldades, por exemplo, são interrupções domésticas, câmera desligada, ou até mesmo instabilidade de conexão que foram apontadas nessa pesquisa. Interrupções domésticas é aquilo, a questão da atenção, que é tanto que as tecnologias tentem puxar sua atenção, coisas também do dia a dia puxam nossa atenção. Então, um grande fator aqui da nossa pesquisa é o tempo e a atenção que a pessoa vai ter. Em comparação geral, a motivação é maior no presencial, a autonomia é maior no online. Então, no presencial eu tenho que estar mais engajado, porque eu estou num contexto, eu estou numa sociedade, eu estou tendo interações e trocas e conhecendo outras realidades. E eu tenho uma autonomia maior no online, eu me sinto mais poderoso no quesito de como eu vou conduzir meu próprio estudo. A influência do professor ou da matéria ou da carga horária não se aplica tanto ao aluno no online, a essa distância. Ele que tem que fazer o seu próprio horário. Então, o engajamento cresce com metodologias ativas, atividades práticas, interações planejadas e uso de ferramentas interativas. Então, a grande questão para aumentar o engajamento, tanto no online quanto no presencial, é a interatividade. Ela precisa ser introduzida melhor no online, porque podemos dizer que não é tão introduzida, que é o que afasta e faz o ser humano escolher o presencial, e ela tem que ser melhor administrada também no presencial, porque se tem tanta interatividade que às vezes quando a pessoa não pode estar presente naquele local, ela não consegue se afastar. Então, modelos como a questão de aulas assíncronas, ou até mesmo atividades online e outras que já são presencial, podem apaziguar e podem diminuir essa distância na questão da interatividade e equilibrar quando eu tenho que ter grande interatividade, quando eu não preciso, quando eu posso dispensar o meu aluno a ele ir para poder ir para casa num dia que ele precisa dar alimentação ao seu filho ou qualquer outra coisa do tipo, e quando eu tenho que chamar esse aluno de volta para a sala de aula para que ele tenha que ter aquele momento, aquele pensamento durante a matéria, ou o estudo, ou o curso, ou o que for, para poder é, conseguir, no futuro, assim, quando pegar um diploma, ter um conhecimento básico, uma base boa para poder conseguir construir uma boa carreira. Então, essas, já vamos entrando em conclusões, né? É, essa discussão a modalidade não determina engajamento. Então, independente se for presencial ou online, o ser humano ele vai escolher com base na vida social dele, na própria vida. Então, não é uma coisa que vai determinar o engajamento. O didático pesa mais que o formato. Então, a forma como é conduzir as atividades, e isso a gente fala dentro do contexto dos cursos, ou seja, você pega uma administração que você consegue aplicar algumas provas, dependendo de forma online, já outras não, que você vai depender de que eles tenham essa interatividade. E a mesma coisa a questão de uma medicina, que você precisa que eles aprendam a parte prática, mas às vezes aquelas questões mais técnicas e científicas você pode tentar trazer de uma forma assíncrona ou mais online. Então, condições também do estudante vai ter esse impacto direto. Então, se eu tenho tempo, né? Geralmente quem tem tempo tem dinheiro, então
quem tem dinheiro tem tempo também, então as condições vai estar impactando. Então, aquela pessoa no alto, na alta classe vai ter melhor condições de participar do presencial, ou até mesmo do online, independente do qual for, né? Então, o ensino híbrido combina essas vantagens, ele consegue dar uma equilibrada. É lógico que, como eu falei, existem dificuldades de como você aplicar uma prova prática de medicina à distância, não tem como. Mas o híbrido ele consegue de alguma forma, nivelar os dias que o próprio estudante, se ele for notificado com antecedência, ele mesmo pode planejar a sua rotina semanal ou mensal com base naquele cronograma. Ou seja, ele vai saber, olha, tal dia eu não preciso ir para a faculdade, então eu posso resolver X questão da minha vida. Então, esse ensino híbrido vai estar combinando essas vantagens. E a importância da interação, que independente se for online, se independente se for presencial, ela precisa haver tanto dentro da faculdade, com o professor, com o aluno, com o colegiado. Então, assim, essa interação ela tem que ser constante. E as recomendações práticas que eu posso dar aqui é adotar metodologias ativas, criar interações no online, disponibilizar materiais gravados também, mesmo que você aplique aquela aula, se tiver algum vídeo no YouTube, né, alguma videoaula que consiga disponibilizar para os estudantes e de alguma forma substituir talvez aquela aula, também pode aumentar um pouco do engajamento. Alternar entre atividades assíncronas e assíncronas, que é o que pode também, ou seja, parte desse trabalho você pode entregar online, parte você tem que vir fazer presencial, pode também transformar o engajamento do estudante de forma assim, tranquila, de forma pacífica. Então, a gente pode também oferecer feedback contínuo, ou seja, tanto no online quanto presencial, o professor está ali dando feedback, mesmo que não seja professor, mas às vezes orientador. E quando a gente fala em feedback, até mesmo a questão de notas. Notas devem ser dadas com o menor tempo possível, não esperar muito tempo para dar notas, dar feedbacks, dar resultados, dar pontuações, dar diferentes atividades práticas, e também monitorar a participação dos estudantes de forma para que não chegue na metade ou às vezes até mesmo 80% do curso com a participação independente da faculdade quanto do próprio aluno, que ele tenha sucesso. Para a faculdade, para que ele tenha sucesso e eu queria e para o aluno para que ele consiga finalizar sem a orientação do João Pedro também e aos meus colegas do grupo C e todos os participantes da pesquisa que nos ajudaram a montar essa pesquisa. Aqui ficam minhas referências utilizadas nesse trabalho e o meu contato, caso venham de interesse, tudo bom? Eu agradeço a todos e tenham uma ótima noite.